semana de lua minguante, a lua fazendo uma tensão com o sol, né? E com planetas em Gêmeos, sendo que a lua está minguando em Peixes. Como que isso nos afeta? Não nos afeta, né? Porque a astrologia não é causa de nada, mas uma forma para a gente olhar para o nosso momento. Uma observação que eu sempre faço aqui. E aí, meu povo, tudo bem? Tô aproveitando para soltar esse vídeo hoje, que é um dia em que a lua ainda está em Peixes, né? A lua em Peixes, vou pegar aqui o mapa para ficar um pouquinho mais claro. Então, a lua e Saturno estão no signo de Peixes aqui, e Sol e Vênus estão aqui no signo de Gêmeos, junto com Júpiter, que entrou recentemente, né? E a energia geminiana ela é uma energia muito racional. E quem tem Gêmeos forte no mapa deve estar até sentindo uma loucura, uma confusão, porque em Gêmeos, o eixo Gêmeos-Sagitário nos convida a fazermos escolhas na vida, né? Escolhas entre as nossas possibilidades, e muitas possibilidades se apresentam. Isso é uma característica natural de uma época geminiana. Mas a gente está falando de uma energia de racionalidade, e esses dois, aqui em Peixes, eles estão trabalhando muito uma parte que não é da racionalidade, uma parte da vida conectada com o espiritual, com as outras dimensões vizinhas à dimensão material que a gente vive. Parênteses, Netuno também está nessa conjunção, e Netuno é o próprio regente do signo de Peixes, então ele ainda intensifica essa questão da espiritualidade e tudo mais. Dito isso, eu vou deixar algumas impressões minhas sobre o momento. Primeiro, que momento de lua minguante, você pode ter sentido isso um pouco antes, pode sentir ainda um pouco depois, porque eu tenho estudado a respeito do tempo e a respeito de uma proposição de um conhecimento maia, né? E, enfim, entre esses meus estudos eu vi que o tempo, ele não é linear. A gente está acostumado com uma linha do tempo, só que essa linha do tempo só existe na Terra. E aí ontem eu comecei a estudar no YouTube sobre o tempo em si, e é uma coisa super complexa assim de entender, né? Porque geralmente os físicos que explicam sobre o tempo são os físicos. E uma coisa que ficou muito clara para mim nesses estudos super complexos, o tempo ele depende do espaço. Ele não é uma coisa isolada, independente. Não, ele existe onde a gente está, materialmente, né? Então, dei essa volta para dizer que nesse momento de lua minguante, esses próprios estudos, esses estudos de coisas que fogem à nossa compreensão lógica, eles podem estar sendo mexidos. E é um momento interessante para a gente tomar esse tipo de conhecimento. Enfim, lua minguante também, como é um posicionamento de tensão natural, algumas condições podem se impor, né? Algumas condições da espiritualidade, algumas casualidades, elas podem se impor na nossa vida de maneira, até falando um pouco de dificuldade mesmo, de não fluidez, especialmente nessa ambivalência entre Gêmeos e Peixes, né? Eu sinto também esse tipo de convite quando existe quadratura ou existe oposição de Mercúrio com Netuno, por exemplo, enfim. Então, até para fazer esse vídeo eu tô tendo uma certa dificuldade. E lembrando também que a lua minguante é uma lua de encerramento. Esse encerramento ele diz respeito à energia taurina, que foi onde a lunação começou, e alguns encerramentos que a espiritualidade ela tem a intenção de nos proporcionar. Esse também é um momento interessante para isso. Mas então esse é o ponto número 1, né? A respeito desse conflito entre o que é mais racional e o que é menos racional, o que é mais do sentido da intuição. Apesar de poder, ao mesmo tempo que existe um tensionamento, é também uma oportunidade para a gente conciliar essas duas coisas na vida. Entender que nem tudo está sob o nosso controle e que depende de nós ter compreensões que vão um pouco além da matéria, um pouco além da lógica. A segunda coisa que eu gostaria de falar é que eu tô sentindo, e isso vai ainda se enrijecer no céu, vou até usar essa palavra, que é uma quadratura de Sol e Vênus com Saturno em Peixes, né? E esse movimento, ele nos demanda amadurecimento. Saturno é um planeta que cobra que a gente amadureça, de certa forma. É uma vontade divina para que a gente amadureça na vida, né? E aí quando isso faz uma tensão com o Sol, a gente acaba enxergando em que locais, que coisas da nossa vida a gente precisa amadurecer. Também está rolando uma conjunção de Mercúrio com Urano, né? Que é um planeta mental, conectado com um planeta de inovações e com um planeta que está associado ao estudo da astrologia. Então, apesar dessas dificuldades da energia geminiana, né? Nessa lua minguante, é um momento também da gente estudar, da gente poder falar sobre astrologia. E Urano é também um planeta que tem uma certa relação com a espiritualidade, porque ele é o primeiro dos exteriores. Então, querendo ou não, ele trabalha com a lógica e com as revoluções, ele traz novidades, entendeu? E essas novidades, elas também podem ser do âmbito intuitivo, até porque esse planeta está conectado com Mercúrio, que é a mente. Então Urano, de certa forma, também está relacionado com a mente superior. E voltando para aquilo que eu estava falando, né, de ser um pouco menos lógicos e um pouco mais intuitivos, a gente precisa disso nesse momento histórico. Eu sinto muito que é um chamado nosso pra gente voltar a se reconectar com os símbolos, com o nosso sentir. E aí todas essas coisas vão acontecendo ao mesmo tempo, né? Como se fossem vários convites, várias coisas, vários ponteiros trabalhando juntos por um movimento. E aí eu vou aproveitar que eu falei desse convite pro que é menos da ordem da lógica e vou deixar um vídeo sobre uma reflexão que eu fiz recentemente sobre como eu enxergo o nosso caminho de evolução. E pra que é essa evolução? Em que sentido que é essa evolução? Brinks. Esse da evolução eu vou deixar pro próximo vídeo porque já tá muito longo. Me sigam aqui no meu @, quem quiser marcar a consulta astrológica comigo, a minha agenda tá aberta. E até o próximo vídeo.